Olá, tudo bem? Como é que estão indo os estudos? Nesse último que nós passamos, a gente conversou sobre Adão e Eva, sobre as orientações de Deus, né? A criação de Adão e Eva, as orientações de Deus. E hoje nós vamos dar uma olhada aqui, ver se eles obedeceram às orientações de Deus, principalmente no que diz respeito a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu vou colocar aqui agora os slides para que a gente possa fazer o nosso estudo aqui já. Hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal. E antes da gente entrar no nosso estudo, tem algumas perguntas aqui que a gente deve pensar um pouquinho, né? Como que nós podemos harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores e com a existência de doença, sofrimento e morte? Como é que a gente pode harmonizar isso? Quer dizer, Deus de amor, ele nos ama tanto que deu o próprio filho dele, a vida do próprio filho dele para nos salvar. E a gente vê toda essa pandemia que está acontecendo, a doença, o sofrimento, a morte. Que dizer da realidade como violência, de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? Será que Deus é responsável por tudo isso? Se não, quem que é? E esse vai ser o nosso assunto que nós vamos estudar hoje. Como sempre fazemos, vamos começar com uma oração para preparar o nosso coração para o estudo da palavra. Senhor nosso Deus, obrigado pelo bom dia, pela proteção que nos concedes, por todas as bênçãos que tem derramado na nossa vida. Que agora, ao abrirmos a Tua palavra para compreendermos os Teus ensinamentos, que Tu possas iluminar a nossa mente através do poder do Teu Santo Espírito, e que nós possamos compreender essas verdades, colocá-las em prática em nossas vidas e também ensinar outras pessoas a seguirem esses ensinamentos. Nós pedimos as tuas bênçãos e a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós vamos começar. Pegar a Bíblia aqui, já deixar postos para o nosso estudo. E vamos nós aqui seguir adiante. Bom, primeira pergunta. Quantos anjos existem? Quantos anjos existem? A Bíblia, lá em Apocalipse 5:11, vamos lá no último livro da Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz com relação aos anjos. Vocês têm o texto aqui sempre lembrando, eu ponho o texto, mas vocês têm que ir lá atrás da Bíblia, tem que começar a se familiarizar cada vez mais com a palavra de Deus e achar o que Deus diz com relação ao assunto. Lembra dos bereanos? Vamos confirmar tudo, vamos verificar o que a Bíblia diz para ver se é verdade ou não. Apocalipse 5, versículo 11. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, é um número incontável. Aí eu fiquei pensando, a população da Terra hoje em dia está em torno de 7 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões e meio. Vamos supor que cada um de nós tivesse um anjo do mal para ficar atormentando a gente. A gente sabe que tem situações em que tem muito mais do que um anjo do mal. Mas vamos supor que cada um tivesse um. Seriam 7 bilhões e meio de anjos ruins, anjos aliados a Satanás. Vamos ver um outro texto aqui, o que ele diz. Olha aqui em Apocalipse mesmo, Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, versículo 4. Olha só, nós vamos estudar já um pouquinho melhor sobre este capítulo, né? Sobre o que aconteceu em Apocalipse 12, que foi a luta que houve nos céus, mas a gente já vai entrar nesse assunto. Mas chama atenção aqui esse texto, versículo 4 diz assim: a sua cauda, a cauda de Satanás, quando foi expulso dos céus, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ora, quem são as estrelas do céu? As estrelas que estão lá, que a gente olha à noite e vê? Não, aqui está se referindo aos anjos. Ou seja, Satanás trouxe com ele uma terça parte do total dos anjos. A gente estava fazendo uma conta agora há pouco, são 7 bilhões e meio de pessoas, se cada um de nós tivesse
tivéssemos um anjo do mal para atormentar a gente, nós teríamos, então, em torno de 7 bilhões e meio de anjos maus. Ora, se isso significa 1/3 ou 1/3 parte das estrelas dos céus, quantos ficaram com Deus? É só a gente multiplicar por 2. São os outros 2/3. Então, nós vamos ter 15 bilhões de anjos ao lado de Deus. Satanás teria, isso aqui é teórico, hein? Não vamos falar que eu disse que é essa quantidade, que é esse número exato. Eu não disse isso. Estou fazendo uma suposição para a gente ter uma ideia só. Então, Satanás trouxe com eles aproximadamente, pode ser bem mais que isso, não sei, 7 bilhões e meio de anjos que caíram, que cederam às suas tentações. Mas, em compensação, com Cristo ficaram 15 bilhões de anjos. É só para a gente ter uma ideia, tá bem? Não estou falando que esses números são reais. Agora, o que a Bíblia diz sobre Lúcifer? Quem era Lúcifer? Aliás, esse nome Lúcifer não aparece na Bíblia, né? Mas Lúcifer significa um anjo de luz, né? Quem era esse anjo de luz? Vamos lá em Ezequiel, está no Velho Testamento, um pouquinho antes de Daniel. Ezequiel, capítulo 28. Sempre lembrando vocês, se eu estiver muito rápido aqui, você pausa a gravação e vai achar o texto e a gente lê junto, tá bem? Ezequiel 28, versículos 14 a 17. Diz assim: você era um querubim de guarda, querubim da guarda, e foi ungido. Olha só, hein? Querubim, era um querubim esse anjo que caiu, Satanás, Lúcifer, né? Lúcifer, Satanás, né? Era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci, foi o próprio Deus que colocou ele como querubim da guarda. Ele trabalhava no pelotão de elite de Deus, ele ficava ali junto a Deus, né? Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado. Aí vem o problema, né? Até que se achou iniquidade em você. Ele era perfeito, era um anjo de luz, trabalhava, ficava ao lado de Deus, próximo de Deus, né? Mas continuando, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Veja só, eu lancei por terra não significa que eu lancei para a terra. Eu expulsei, coloquei você daqui para fora. O problema é que nós vamos ver já como que ele conseguiu entrar na terra aqui, né? Um outro texto também fala sobre os pecados que Lúcifer, ou Satanás, cometeu, né? Isaías 14. Vamos lá para Isaías um pouquinho antes de Ezequiel. Nós temos aqui Jeremias, Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva, veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. O que tinha no coração dele? Ele estava cansado de adorar a Deus, ele queria ser adorado. Então, ele subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo, isso na cabeça dele. Então, ele imaginou que ele conseguiria esse objetivo. Muito bem, vamos para o próximo texto aqui. Qual foi o resultado dessa rebeldia? Vamos voltar lá para Apocalipse 12. Diz que hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre Apocalipse, no capítulo 12. Né? Apocalipse 12, os versículos 7 ao 9. Olha o que aconteceu.
Aqui está numa linguagem mais para os dias de hoje, né? Então estourou a guerra no céu. Houve uma guerra no céu, estourou a guerra no céu. Miguel, sempre que falar em Miguel, está falando de Jesus Cristo quando ele está como comandante das forças de Deus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão Satanás, né? Também o dragão e seus anjos, está falando que ele tinha os anjos dele. Nós já lemos que era um terço dos anjos ficaram, aceitaram as orientações de Satanás, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Não tinha ambiente, como é que vai deixar eles no céu? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui diz que ele foi atirado para a terra. E veio ele com seus anjos. Imagine. Olha o que espera a gente. Agora vamos ver onde que entram Adão, Eva e a serpente nessa história. Vocês viram ali que diz que ele foi lançado para a terra. Tem uma autora cristã, e nós entendemos que ela foi inspirada por Deus. Ela diz que Satanás, antes de vir para a terra, tentou entrar em outros mundos não caídos. Depois a gente lê o livro de Jó, fala sobre esses mundos não caídos, né? Satanás virou representante da terra. Ele não foi aceito nesses outros mundos. Mas aqui vamos ver como que ele acabou sendo aceito. Primeiro, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Nós já estudamos isso no estudo anterior, mas vamos lá de novo. Gênesis 2, 15 a 17. O Senhor Deus tomou a mulher o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Nós já comentamos sobre isso, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Lembrando, nós dissemos no estudo anterior, não está dizendo aqui que ele vai morrer na hora, mas ele vai morrer. Se ele continuasse no jardim do Éden, comendo da árvore da vida, ele viveria eternamente. Mas se desobedecesse e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Perderia tudo que ele tinha conquistado até então. Aí o que a serpente disse à mulher? Vocês guardaram as palavras de Deus para Satanás? Não, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que comer, certamente morrerá. E aí, então, nós vamos ver o que a serpente fala. Serpente não fala. Mas nós vamos ver só o que aconteceu aqui. Porque a serpente vai ser punida também. Mas olha o que diz aqui. Gênesis 3, do 1 ao 5. Mas a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Mais astuta, mais inteligente, mais esperta. Disse a mulher. Por que está falando sobre isso? Porque Satanás incorporou na serpente. Vocês ouvem falar aí de Umbanda, de Candomblé, que as pessoas baixam espíritos, né? Então o espírito baixou na serpente, porque a serpente não falava. A serpente não falava e Adão e Eva sabiam muito bem disso, né? E olha o que a serpente disse, a mulher. O que a mulher estava fazendo lá, né? Curiosa como todas as mulheres, né? Foi dar uma olhadinha, deixa eu ver o que tem essa árvore aí que Deus falou que não pode chegar nem perto dela, se você tocar, se você comer do fruto, você certamente morrerá. Então ela ficou muito preocupada com isso e resolveu dar uma espiada. Deixa eu ver o que tem de especial nessa árvore, né? Que Deus proibiu a gente de mexer. E a serpente já estava lá. Na realidade, a serpente podia até estar lá, mas Satanás estava na serpente. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que ela deu a localização, que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha só, hein? Ela repetiu praticamente as mesmas palavras de Deus. Só que aqui apareceu nem tocar.
nem tocar. Deus tinha dito, não coma. Aqui ela já acrescentou, nem toque, porque se você tocar, você vai comer, com certeza. Vai pegar o fruto, vai apalpar e vai acabar com na boca e comer. Então ela acrescentou por conta, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Aí, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. É interessante como a gente se deixa seduzir por pessoas que falam palavras totalmente contrárias aos ensinamentos de Deus. Como a grande maioria das pessoas seguem esses ensinamentos. Nós temos que estar bem atentos à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, porque olha onde Eva caiu. Olha o que olha o que a serpente disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês, já Adão não estava nem ali, né? Os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás distorceu as palavras de Deus e na realidade ele estava interpretando as consequências do pecado. Os seus olhos vão se abrir. Vocês vão descobrir que vocês estão nus. Vocês vão descobrir o bem e o mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E o que aconteceu na sequência? Qual foi a certeza que Satanás transmitiu a Adão e Eva? Aliás, qual foi na sequência da história? Não vamos ler a história toda aqui, porque senão a gente estoura muito tempo. Mas depois vocês leem Gênesis 3 para vocês pegarem mais detalhes. Mas depois, no final, Deus chamando a atenção de Adão, de Eva e da serpente por causa do pecado que cometeram, ele deixou uma certeza para Adão e Eva e também, não para a serpente estava sendo só um instrumento de Satanás, mas para Satanás. Porém, inimizade, está no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está falando do quê? Estava falando especificamente para as gerações futuras de Adão e Eva, e mais precisamente aqueles que seguiriam fielmente aos caminhos de Deus. Ele ia colocar inimizade entre eles e a serpente, entre você e a mulher, você serpente, e você mulher, não a mulher especificamente Eva, mas os seus descendentes, a igreja de Deus. A Bíblia sempre que se refere assim à mulher, de uma forma genérica, está se referindo à igreja, ou boa ou má, ou fiel a Deus ou apostatada. Então ia colocar entre eles inimizade. Essa mesma escritora que eu mencionei agora há pouco, Ellen White, ela diz o seguinte: se Deus não tivesse colocado inimizade entre a serpente, o Satanás e Adão e Eva, eles se uniriam contra Deus. Então Deus, já sabendo disso, colocou inimizade entre eles. E olha o que vai acontecer. Este lhe ferirá a cabeça. A descendência de Deus vai pisar na cabeça de Satanás, mas você lhe ferirá o calcanhar. A morte de Cristo foi uma ferida muito grande para a igreja de Deus, mas, ao mesmo tempo, também foi uma bênção. Nós vamos chegar nesse assunto. Como Satanás age hoje? Como ele nos engana hoje? 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. A gente tem que saber, tem que estar precavido para não sermos enganados. Adão e Eva foram enganados, se deixaram enganar, né? Adão se deixou enganar, Eva foi aonde ninguém tinha falado para ela. 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele continua sendo um anjo. Continua tendo esse poder de se transformar, de se disfarçar num anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Está decretado. Satanás vai ser destruído, os anjos dele vão ser destruídos e os seguidores dele também serão destruídos. Então, temos que nos precaver, porque assim como Satanás se disfarça de anjo de luz, ele tem pessoas que estão sendo usadas por ele para ministrarem a palavra. Parecem ministros da justiça. Nós temos que tomar muito cuidado mesmo. Na televisão você vê uma porção de pastores, né, líderes de igrejas das mais diferentes denominações,
que são instrumentos na mão de Satanás. Eles estão mais preocupados em ganhar dinheiro, em ficarem riquíssimos, podres e ricos, do que ajudar o povo a encontrar o caminho da vida eterna. Mas, continuando mais um pouco, Mateus 24, ainda com relação aos enganos de Satanás, olha o que Jesus diz aqui: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Como nós temos que conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados. Agora, Satanás, nesse tempo final, ele sabe que o tempo dele é curto, ele está irado com algumas pessoas em especial. Algumas pessoas têm algumas características. Apocalipse 12. Vamos lá para Apocalipse 12 de novo. Vamos ver o que é. Contra quem é que Satanás está irado? Apocalipse, capítulo 12, versículos 12 e 17. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Está falando com os anjos de Deus, né? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. A gente fica olhando os acontecimentos atuais e fala assim, nossa, nós estamos na reta final da história. Pouco tempo nós temos pela frente. Satanás está ciente disso, por isso ele está trabalhando com todas as ferramentas dele. Lembre-se que a gente leu ali no texto, se possível, ele quer enganar até os próprios escolhidos. Os escolhidos não é que Deus faz acepção de pessoas, esse eu quero, esse eu não quero, não é isso. Os escolhidos são aqueles que obedecem às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, as orientações de Deus. Esses são os escolhidos. Agora, aqueles que são contra, não querem saber, não vou seguir, eu não gosto dessas coisas, isso aí é besteira. Esses vão ser destruídos junto com Satanás. São escolhas que nós fazemos, né? Então, ele está dizendo aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão ficou irado, versículo 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da sua descendência. Lembra lá agora o texto que nós lemos? Ele ia colocar inimizade entre a mulher e Satanás, entre a sua descendência e o próprio Satanás, né? Então o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, olha, lembra que eu falei aqui agora? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus são os escolhidos de Deus, né? Que guardam as orientações, os mandamentos de Deus. Olha o que ele está falando. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E como é que nós podemos vencer Satanás? No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a 18, eu não vou ler, depois vocês leiam com calma isso aqui, porque você começa a ler aqui, vai ter que comentar todos esses versículos, e não é o tema do nosso estudo de hoje, mas aqui em Efésios, no capítulo 6, logo depois de Gálatas, né? Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18, nós temos a armadura do cristão. Ele começa dizendo aqui, só rapidamente aqui, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, conheçam a Deus, busquem a força desse poder, as promessas que Deus fez, vistam-se com toda a armadura de Deus, toda a armadura, não é uma parte, toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, tendo bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Satanás vai preparar ciladas. Ah, mas eu aceitei a Jesus, ele não tem poder. Ele vai preparar, ele vai tentar. E se você estiver desprevenido, ele vai conseguir a vitória. Nós temos que estar muito apegados a Deus. Deus não vai nos livrar das tentações, mas estará junto conosco nas tentações. Ele vai permitir que a gente atravesse os rios, que a gente passe pelo fogo, mas ele está sempre junto com a gente. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o meu semelhante, é contra Satanás. Ah, mas ele está me perturbando, ele é uma pedra no meu sapato. Lembre-se, Satanás usou uma serpente, ele usou outras pessoas também. Lembra de Pedro falando com Cristo? Não, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer contigo. Qual foi a resposta de Cristo? Arreda-te de mim, Satanás. Mas era Pedro.
mas era Satanás que estava usando o texto. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra os nossos semelhantes, mas contra as potestades do mal, Satanás e seus anjos. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho. Conheçam a palavra de Deus, segurando sempre o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? A palavra de Deus, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem uns pelos outros. Paulo sempre pedia que orassem por ele também, pelas dificuldades na pregação da palavra, pelas dificuldades que ele passava no dia a dia. Nós temos que estar sempre orando um pelos outros. Bom, então, voltando àquela pergunta inicial. Por que de todas essas coisas estão acontecendo aí? Porque Satanás está irado. Ele quer destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, aos ensinamentos de Deus. E nós temos que nos revestir. Revestir do quê? Nós temos que nos revestir da palavra de Deus. Nós temos que estudar, conhecer a palavra de Deus e não nos deixarmos ser enganados. Espero que essa lição fique bem gravada na sua mente e que você se apegue cada vez mais, seja mais fervoroso na comunhão com Deus e no estudo da palavra de Deus. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo, por esses ensinamentos. Te pedimos que nos ajudes a nos revestirmos com a tua armadura, mas com a armadura completa, não parcial, com a armadura completa. Que em oração busquemos sempre andar na tua presença e através do estudo da tua palavra, saibamos quais os caminhos que nós devemos seguir para não sermos enganados pelos falsos cristos, falsos profetas que virão e enganarão a muitos. Que nós possamos fazer parte do teu povo agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe todos vocês, que esse estudo tenha sido proveitoso e que vocês, cada um de nós, coloquem na nossa mente a necessidade desse preparo com Deus. Um abraço para todos e que Deus seja conosco. Amém.